Os Estados Unidos é o país dos sonhos para muitos brasileiros que desejam buscar uma melhor qualidade de vida, oportunidades de emprego e também de montar o próprio negócio. Porém, em muitos pontos os Estados Unidos ele não vai ser tão interessante assim, principalmente na questão tributária. Você precisa ficar atento. Tem muita gente que fica desavisada e acaba fazendo besteira e lá não é brincadeira não, meu amigo. No vídeo de hoje eu vou te explicar quais são os cuidados que você precisa ter, caso você se interesse por morar nos Estados Unidos, ter patrimônio lá, para evitar ser tributado naquele país. Me acompanha aqui então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização, razão pela qual aqui no YouTube nós conversamos de alguns dos conteúdos relacionados aos serviços que nós prestamos, como por exemplo, abertura de empresas e de contas bancárias em outros países, tal qual os Estados Unidos, residência fiscal, vistos para morar em outro país, segunda nacionalidade e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho e é claro, não esquece de clicar no botão de gostei também. E digo mais, se você gostaria de algo mais personalizado para o seu caso em específico, quais são as estratégias que você pode implementar para ter um estilo de vida mais global, não hesite em nos contatar pelo site capitalglobal.com.br ou ainda pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Eu vou deixar tudo isso aqui na descrição também. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre os Estados Unidos, que é o país dos sonhos para muitos brasileiros. Afinal, por lá nós temos uma excelente infraestrutura, boas oportunidades de trabalho, de ganhar dinheiro e de ter uma qualidade de vida para você, para sua família e para empreender também. Apesar dos Estados Unidos ser um ambiente extremamente convidativo para você ganhar dinheiro, você deve levar em consideração também que por lá, sob o ponto de vista estritamente tributário, por sua vez, as coisas não vão ser necessariamente tão interessantes assim. O que acontece é que os Estados Unidos, para começo de conversa, ele é um país com duas faces. Para quem é estrangeiro, não residente, que monta uma LLC por lá, não tem vínculo com os Estados Unidos, possivelmente você consegue ter um negócio com 0% de impostos. Mas para quem é americano ou para quem é brasileiro que decide morar lá, aí é complicado de você trabalhar com empresas offshore, aí é complicado de você, se tiver um passaporte americano, ir morar em outro país para não pagar impostos. Os Estados Unidos, ele aperta bastante o planejamento tributário internacional, apesar de que também vão ter algumas soluções, como eu já falei em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, chamado Como Não Pagar Impostos Mesmo Morando nos Estados Unidos, alguma coisa desse gênero, o editor vai colocar aqui em cima. Mas o ponto é, muitas vezes quando eu falo isso, as pessoas falam, Guilherme, mas é uma troca justa. Por um lado, você acaba pagando mais impostos nos Estados Unidos, por outro lado, você também vai ter uma qualidade de vida muito melhor, oportunidades de crescer. Imposto não é tudo, e eu concordo. Mas é que aqui a gente fala muito sobre a questão tributária para ajudar nessa tomada de decisão. Eu não vou saber escolher outras maneiras, como por exemplo, mas lá o clima é mais ameno, morar perto da praia, porque isso é tudo muito subjetivo. E o ponto é, sob o ponto de vista dos Estados Unidos, se você acabar comendo bola, acabar não andando dentro dos trilhos, as coisas não são brincadeira. Não é que nem a Receita Federal do Brasil que vai tentar executar uma dívida e vai ficar anos lá e muitas vezes não consegue penhorar nada. Ou aí você chega daqui a 5 anos, renegocia, paga parcelado. Quer dizer, a Receita do Brasil ela é sim bastante punitiva, ela corre atrás de cobrar mais impostos, mas as ferramentas no judiciário, muitas vezes, o brasileiro ele consegue levar as coisas com a barriga, digamos assim, dá um jeitinho aqui, o empresário brasileiro às vezes vai equilibrando da forma que consegue lidar com toda essa insegurança tributária do país. Nos Estados Unidos não, se você não cumprir com a regra, muito provavelmente você vai ser punido e as multas são altas, boa parte das vezes não dá para negociar, e boa sorte aí para tentar corrigir depois, se você já não tiver começado a fazer as coisas corretamente desde a sua chegada no país, seja para montar uma empresa lá, seja para se mudar. E aí quando você se muda, você precisa se atentar para a residência fiscal. Normalmente você paga impostos em um país porque você mora no país, você que não é americano. E você indo morar nos Estados Unidos, precisa se atentar, portanto, ao teste de presença substancial. Não interessa qual visto você for. Até tem alguns que dão isenção a esse teste, como é o caso do visto F1, visto F2, que é para quem vai estudar. Mas mesmo assim você precisa ficar atento, porque eventualmente você troca de visto, ou eventualmente ele também, essa isenção desse teste é só para os primeiros anos.
Que teste é esse? É o que diz que você precisa pagar imposto lá na pessoa física. E quais são os critérios? O primeiro deles é que, no ano corrente, naquele exercício fiscal, você tenha passado mais do que 31 dias do ano dentro do país. Cumpriu com esse requisito? Passou, sei lá, 100 dias? Beleza, então vamos ver se você cumpriu com o segundo requisito também. E o segundo requisito, ele analisa os teus 3 últimos anos nos Estados Unidos. O ano corrente e os 2 anteriores. E se na soma de todos esses 3 anos você tiver passado mais do que 183 dias dentro do país, você também vai precisar pagar impostos lá. Aí você cumpriu com os requisitos de, no primeiro ano, no ano vigente, ter passado mais do que 31 dias e nos 3 anos em questão, mais do que 183. E aí, pegou você? Mas calma lá, porque, ao menos em relação aos anos anteriores, existe um fator dedutivo. Então, se você pegar o ano imediatamente anterior, para computar lá se você passou mais do que 180 dias ou não, eles vão querer aplicar um fator dedutivo de 1/3. Ou seja, se você passou 150 dias nos Estados Unidos no ano anterior, eles vão contar apenas 50 dias, apenas 1/3. E no ano anterior ao anterior, no retrasado, também tem um fator dedutor que é de 1/6. Então, se você tiver passado 150 dias também, aí vai contar só 25 dias. Então, vamos pegar o exemplo de alguém que em 2022, por exemplo, passou 110 dias nos Estados Unidos. Ou seja, cumpriu com o primeiro requisito lá do teste de presença substancial. Passou mais do que 31 dias. Aí vamos ao segundo requisito. E aí, soma mais do que 183? Aí você vai precisar ver os anos anteriores. Vamos supor que em 2021 ele tenha passado 150 dias e em 2020 ele tenha passado 150 dias também. Então, é 110 no ano vigente, que conta, mais 50 dias do ano anterior, que conta, mais 25 do ano retrasado. Fazendo essa soma, dá 185 dias, se não tiver 110, mais 50, mais 20. 185 dias, então significa que essa pessoa precisa pagar impostos para o Tio Sam. Bom, pode parecer um pouco mais complicado, eu vou deixar a explicação aqui na descrição também para quem não entendeu, ou volta o vídeo aí, assiste quantas vezes for necessário que vai te ajudar. Isso é o que faz você na pessoa física pagar imposto lá. E se você na pessoa física paga imposto lá, as suas empresas não vão poder adotar aquele regime tributário do Single Member Foreign Owned LLC, que eu já expliquei em um outro vídeo que eu falava como ter uma LLC nos Estados Unidos isenta de tributação. Vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir também. Mas o ponto é que todas as LLCs americanas que possuem um único sócio são tributadas da mesma maneira que esse um único sócio. Você é pessoa física, por exemplo. E aí, se você não é tributado nos Estados Unidos, aí essa empresa também não paga. Mas se você passar a ser tributado lá, a sua empresa passará a ser tributada lá também. E um dos critérios que levará a isso é esse teste de presença substancial. Outro critério é você estar vinculado ao USTB, United States Trade or Business, que é ter um negócio lá, ter um estoque lá, ter funcionário lá, ter uma base de clientes mais fixa lá, vender royalties, enfim. Aí precisa ser avaliado caso a caso. Isso não dispensa uma assessoria de um profissional da área. É apenas um vídeo para fins mais elucidativos. Enfim, se você está com planos para se mudar nos Estados Unidos, fique atento a essas questões. E no vídeo de hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.